começar nos apresentando e falando bom dia, pessoal. Bom dia, mais um domingo aqui com vocês. Isso aí, hoje, galera, a gente vai vir com um tema bem bacana para vocês, eu e o Felipe, né? Sou a Marcela, para quem não me conhece. E eu sou o Felipe. Né, como já havíamos dito. E somos do Cafeína Fitness and Movement. Isso aí. Então, galera, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal, né? Falando um pouco mais sobre a evolução da atividade física, tá? Então, a gente vai falar sobre como começou, né? O que engloba tudo isso até os dias de hoje, tá? Então, a gente vai fazer um bate-papo bem bacana aqui com vocês. Né, Felipe? Sim. Nós vamos fazer um bate-papo, então, como ela falou, sobre a atividade física, um pouco da evolução, né? Exatamente. E aí a gente vai fazer meio que como se fosse uma entrevistinha, assim. Ela vai dando uma ideia, eu vou complementando, e aí eu vou respondendo, aí ela vai complementando também, e a gente vai fazendo essa troca aí de informações para ter muita coisa aí para vocês, muito conteúdo, para vocês conseguirem melhorar aí a prática de atividade física de vocês. Beleza. Então, pessoal, falando sobre a evolução da atividade física, né? Tudo tem que começar em um lugar, né? Então, assim, para você, Felipe, onde você acredita, pelo que você já estudou, assim, dentro da área, onde começou toda essa parte de evolução na atividade física? Bom, se a gente for pensar como aquela história do Darwin, né? Aquele estudo do Darwin, começou lá no macaco, a gente foi subindo, ficando em pé e tudo mais, né? Até, assim, que a gente foi classificando isso por tempos, né? E aí a gente é o quinto da nossa espécie aí de evolução, né? Que a gente teve o Australopithecus, Homo erectus, sei lá do que, tem vários homos da vida, né, espécies humanas, né? E assim, o legal é que assim, começou nisso, só que olha até onde a gente chegou hoje, né? Então, a gente evoluiu muito para chegar até aqui, não é hoje uma coisinha que a gente faz que vai mudar a gente, porque foram milhões de anos, né? Até chegar nesse ponto que a gente está aqui hoje, em pé, conseguindo fazer tudo isso que a gente faz com o nosso corpo. Né? Isso é verdade. Então, as primeiras espécies, né, humanas, né, tudo começou lá de trás, né, tipo, com todas as espécies de homos, até chegarmos no Homo sapiens, que é essa estrutura aqui que nós conhecemos hoje, né. Só que a gente sabe, né, Felipe, que, assim, o jeito que a gente tá hoje, né, não muda muito, o nosso corpo não muda muito em relação ao homem primitivo, né? E tem muitas coisas assim que a gente carrega lá de trás, né? Em relação à evolução, né? Por exemplo, nós antes éramos macacos, né? Obviamente a gente andava em 4 apoios, né? 4 apoios. E depois a gente foi evoluindo, né? O que você tem a pensar sobre isso, assim? Se a gente for comparar, vamos pensar numa comparação básica que eu vejo sempre acontecendo, mas a gente não para analisar isso, a gente não para pensar. Dentro da Faculdade de Educação Física a gente vê num momento específico, aí depois parece que a gente passa uma borracha, apaga e esquece isso. Quando a gente nasce, pessoal, a gente fica deitado, a gente rola, que nem, vamos pensar assim, não é uma ameba, a gente fica lá no chão, A gente não tem controle do corpo. Aí depois a gente começa a rolar, depois a gente começa a se rastejar, depois a gente começa a engatinhar, ficar em 4 apoios, depois a gente começa a tentar levantar, começa a ficar meio que agacha, cai, levanta, 4 apoios, começa a querer escalar alguma coisa, aí depois até que a gente começa a criar essa força de escalando, fazendo, aí a gente pega e fica em pé. Aí depois que a gente está em pé, a gente vai começar a aprender a andar. Então a gente dá aquele passo meio que capenga ainda. E você pode reparar que a gente passa todo esse tempo como se fosse uma evolução mesmo, porque se a gente for ver o homem lá das cavernas, o macaco estava quadrúpede, ele escalava, ele pulava, fazia isso, só que em 4 apoios. A gente começa a nossa vida em 4 apoios, foi né? uma mini evolução, né, dentro da nossa vida própria, né? A gente pode jogar isso para também. A gente começa assim a criar nossa mobilidade assim de
caminhar, de liberdade, assim, da gente conseguir andar, se movimentar em si dentro de um ambiente em 4 apoios, né? Isso é verdade. Isso Porque é... o bebê só começa a ficar espoleta, assim, que você tem que ficar correndo atrás dele quando ele começa a engatinhar. Aí você tem que ficar mais atento, né? Mais ligeiro com a criança. Mas é interessante da gente pensar que, mesmo depois que a gente nasce, a gente tem um processo evolutivo, né? Dentro da parte motora, né? Mas jogando lá pra trás, lá pros homens, né? Pros homo sapiens, tudo, né? A gente saiu de 4 apoios para bípede, né? Sim. Então foi uma evolução muito importante, né? E a gente começou a sair das árvores, né? Começou a vir para o chão e começou a andar em 2 patas, né? Viramos bípedes, né? E isso promoveu muitas possibilidades, né, pra gente, né? Em relação à alimentação, em relação a tudo, né? Civilização. Então, o fato da gente ter 2 pés para nos locomovermos, né? Sim, sim. Uma coisa que a gente consegue ver também muito, assim, comparativo, que até, acho que acho que é o Walt Disney que fez, foi a questão do Tarzan. Se você vê, ele foi criado pela selva, por macacos, então ele é um ser humano, só que ele consegue ficar bípede porque é da característica dele, mas ele tem muito mais características assim de ficar se movimentando em quadrúpede. Animal, né? Por quê? Porque ele aprendeu com os animais. Aí, como eu falei lá do bebê, se o bebê, entre as fosse criado por animais, por quadrúpedes, ele iria tentar seguir o padrão quadrúpede. Só que aí, como a gente evoluiu para bípede, o bebê vai lá e começa a buscar o que ele está vendo, como ele entende que tem que ser, né? A característica dos pais, né? Tipo, dos criadores daquela criança, né? Sim. Mas aí, vamos lá. Pontos. Vamos pensar em pontos dessa evolução, que a Marcela estava falando, né? Os pontos. A gente evoluiu para bípede. Sim. Aí a gente conseguiu se movimentar mais, conseguiu começar a... usar mais as mãos, né? A gente começou a se movimentar mais rápido. Porque, pensa, quadrúpede, se você vai correr, ou melhor, tentar fazer fazer um trote em quadrúpede, é muito mais demorado. Agora, quando você é bípede, você consegue ter essa função de correr. Então, isso ajuda a gente no primeiro, assim, lá no começo, no início, a virar caçador. Andar grandes distâncias, né, pra conseguir comida, né? Porque a gente não caçava de caçar, matar o animal, a gente caçava de cansaço. A gente perseguia o animal, ver até ele estar cansado, cair morto, e aí a gente ia lá e pegava o animal. Sim, então a gente corria muito, assim, né, durante o dia. Normalmente a gente corria... Tem livros aí de pesquisadores famosos que falam que a gente corria mais de 10 km por dia. Por dia, né? Todos os dias quase pra conseguir correr. E hoje a gente corre aí 1 km por dia, já tá morrendo, não tem isso é verdade. Então, o fato de você, o ser humano ter conseguido ficar em 2 pés, né? 2 apoios, conseguiu com que ele pudesse percorrer várias distâncias para conseguir caçar, né? E também, consequentemente, né, isso também promoveu com que o cérebro do homem ficasse um pouco maior também, Sim, porque quando a gente consegue percorrer maiores distâncias, a gente começa a ter mais variabilidade de alimento, de animais que a gente consegue ver. Repertório motor. Repertório mais assim de, vamos dizer, culinária das cavernas. Sim. Que aí a gente pode... Porque uma região tem mais banana, outra região tem mais melão, outra região tem mais mamão. Então, aí esse homem primitivo começa a experimentar várias coisas porque ele consegue se locomover e ir para mais lugares, né? Ter mais distância. Sim. Então, aí, consequentemente, ele precisa começcar a raciocinar, que é o que você estava falando, que aí é um próximo passo dessa evolução, que aí a gente começa a aumentar nosso cérebro e começa a entender, porque aí
a partir do momento que ele tem uma variabilidade maior aí de alimentos, de coisas, ele precisa começar a entender o que, que ele come faz mal, o que, que ele come e não faz mal. Isso vai desenvolver o cérebro, né? Porque senão ele vai pegar e vai comer uma fruta lá venenosa, come e morre. Aí ou come aquilo lá, faz ele ficar mal, e aí não consegue, aí ele tem que fugir de algum animal maior que ele, algum predador, não consegue, entendeu? Então ele começa a raciocinar, começa a criar isso, Dessa forma. Aí, isso é muito bacana, né? Sim, e aí a gente começa a virar um caçador e um coletor mesmo, realmente, porque aí a gente começa a raciocinar, a gente começa a criar estratégias, a gente começa a ser mais econômico nas corridas, mais assertivo, a gente já começa a caçar os animais de uma forma melhor, coletar mais, porque a gente já sabe o que pode comer e o que não pode. Ver o que compensa e o que não compensa, né? Você caçar um animal muito pequeno, mas que seja muito ágil, ou caçar um animal maior, mas que seja mais lento, assim, o que vai ter esse custo-benefício? E isso é o cérebro grande que proporcionou, né? Aí um ponto-chave disso, que assim, a gente começa a entrar em uma das questões aí do treinamento físico, do nosso cérebro, do nosso corpo, que é a máxima eficiência e o mínimo gasto energético. Porque o nosso cérebro começa a raciocinar, pô, eu consigo comer aqui 10 tipos de frutas diferentes, ou eu vou correr 10 quilômetros para caçar sei lá, um javali. Aí só assim, putz, mas fácil eu pegar aqui e coletar já, né? Entendeu? Aí a gente começa a entrar nessa parte aí do treinamento físico, que até hoje a gente usa isso, que é a máxima eficiência e o mínimo gasto energético. Muito bom. Que aí a gente já começou isso lá na época das cavernas, quando a gente começou a raciocinar. Muito bom. E outro porém, né? O homem também ele foi evoluindo o corpo dele, né? Não só parte de movimento, né? Mas o corpo dele foi modificando, foi ficando mais forte, né? Sim, sim. Por quê? Porque aí a gente começou a escalar, começou a conseguir manter esse padrão que a gente estava criando, né? Porque no começo a gente estava se transformando. A partir do momento que a gente se transformou, a gente começa a condicionar isso que isso que a gente virou, né? Que nem nos dias de hoje. A gente começa lá a criancinha não tem muito tônus muscular, né? No começo da vida. Ela tá lá, ela é móvel, ela consegue ficar sentada, mas ela não tem aquela força, ela não tem aquela definição muscular. O que acontece? O bebê, ele consegue evoluir e se transformar. A partir do momento que ele se transformou, aí sim ele pode virar uma criança que aí vai conseguir se condicionar. Quando a criança começa a correr, quando a criança começa a subir na árvore, pular, rolar, aí você vê que ela começa a criar características de tônus muscular, definição, né? E foi a mesma ideia lá que eu falei da época das cavernas. E o homem das cavernas, ele, como ele tinha o braço livre, ele começava também a movimentar objetos pesados, né? Coisa que antigamente ele não fazia, né? Então, o fato de, sei lá, de querer deslocar um tronco de árvore que está fazendo algum tipo de bloqueio, né, no caminho dele, né? Então, ele começa a movimentar objetos pesados com os braços. Então, acho que isso também ajuda ele ter um condicionamento melhor com o corpo dele, né? Sim, essa é a então, ideia. são essas coisas assim que a gente acaba até trazendo para os dias de hoje, né? Muito legal essa evolução do homem. Uma questão assim que aí é o próximo passo da evolução, que a gente começou a caçar, coletar, tudo, a gente começa a se comunicar, né? A gente começa a viver em comunidade. Então a gente começa a criar essa cultura, esse hábito, a gente começa a viver em grupos, em bandos de homo sapiens, né? De seres humanos. E aí com isso a gente começa a questão da agricultura, a questão de cultivar o nosso próprio alimento. A gente começa a caçar menos, porque a gente já está produzindo, então a gente não precisa fazer isso. Né? Passa de ser nômade, né, para ser mais sedentário no sentido assim, de ficar mais no mesmo lugar, no seu como é que posso dizer, no seu clã, né, na sua... Sim, a gente começa a criar nossas tribos, tribos, isso. Aí, nesse aspecto, depois o próximo passo, porque lembra que eu falei que o ser humano começa a usar muito essa regra da máxima eficiência e o mínimo gasto energético. Então a gente já evoluiu o cérebro, né? Então
A gente já evoluiu o cérebro, já evoluiu o corpo, a gente começou a raciocinar, consegue se comunicar, Sim. aí a gente começa a plantar o nosso próprio alimento. Por quê? Porque, né? para não ter que ficar saindo coletar, saindo caçar, porque é muito mais fácil ter o alimento no nosso pé ali, porque a gente está plantando, cultivando, Sim. do que ficar indo lá buscar ele em outro lugar. Então lembra, máxima eficiência, mínimo gasto energético. Então a gente já começa isso porque o nosso cérebro já começa a pensar nisso. Aí o próximo passo a gente entra na revolução industrial, Sim. que a gente começa a criar máquinas, a gente começa, a gente ia lá, a gente ia fazer agricultura, o que a gente fazia na agricultura? Plantava manualmente. A gente enfiava a mão na terra, ia lá, plantava semente, ou pegava e enfiava a planta lá, via, crescia, nascia, aí a gente coletava. Aí a gente começou a fazer essa historinha preguiçosa que é a máxima eficiência e mínimo gasto energético, e a gente fez o quê? Criou as máquinas. A gente passava alguma coisa Um arado, né? para arar a terra, a gente pegava aí alguma máquina que já fazia o furo, outra que já coletava pra gente, a gente não precisava ficar fazendo isso, e a gente foi cada vez evoluindo mais, né? Criando instrumentos para facilitar essa vida do homem do campo, né? Sim, só que aí a gente entra naquele problema. Por quê? Porque a gente não evoluiu o ser humano para conseguir correr um monte, para conseguir caçar, coletar, para o cérebro conseguir evoluir junto com isso, com o corpo. Sim. Aí a gente começa, entre aspas, a regredir, porque a gente volta a ficar mais parado. A gente se movimenta menos, né? Porque o nosso cérebro evoluiu tanto que aí ele começa a querer ficar mais parado. A necessidade faz evolui a pessoa daquela forma, né? Por exemplo, ele não tem mais aquela necessidade de se locomover, então ele vai começar a ficar mais sedentário mesmo, né? Ficar no lugar. Então, consequentemente, isso também vai ter reflexo no corpo. Sim, né? Mas uma questão assim muito legal disso é que a gente percebe que a gente volta, né? A gente regride nisso. Sim, e são coisas bem específicas, né? Causam coisas bem específicas pro nosso corpo, essa regressão, né? Porque a gente regride nesse aspecto, só que a nossa evolução não regride. Não. Porque assim, a gente para de se movimentar, a gente para de ser esse coletor, caçador, de correr 10 quilômetros, de escalar, de fugir de animal. Então, só que a nossa fisiologia evoluiu para isso e não tem volta. É como aquela famosa frase assim não sei se era do Einstein, mas tudo que se abre, toda mente que se abre uma nova ideia não consegue voltar mais para trás, né? Então, o que você viu não dá para desver. Então, é a mesma coisa com a nossa fisiologia. Para onde ela evoluiu, a gente não evolui mais nesse aspecto. Só pra frente. A gente evolui na questão assim de regredir o nosso próprio corpo, e aí começa a ficar defeituoso. Por quê? Quanto tempo a gente levou para evoluir isso? A gente levou, tipo, milhares de anos, tal. Milhares não, milhões de anos, né? Só que aí a gente começa a fazer essa transformação de regressão a um espaço muito curto. Quanto tempo faz isso que a Revolução Industrial, tudo que a gente passou? Acho que evolução industrial, né, ainda dentro desse século passado, não, dentro desse século, né? Aí, então, pouco tempo, assim, para nosso organismo regredir, né? Então, aí a gente não consegue evoluir tudo que a gente evoluiu nesse tempo que a gente estava. Aí começam a surgir os problemas, né? Sim. Que a gente enfrenta hoje. Então tem muitas causas, né? Essas causas culturais que a gente entra. Desordens esqueléticas, desordens anatômicas, desordens metabólicas, tá? A questão de sedentarismo. Sim. Então vamos lá pontuar as causas, né, dessa falta de movimentação causada pela nossa evolução intelectual, né, e nossa mínima necessidade de se locomover, né? Então o que isso causa, né? Já que a gente tem um corpo assim, do mesmo jeito que a gente tinha como os Homo sapiens, nosso corpo é exatamente igual, não mudou quase nada, praticamente nada. Só que nossos hábitos modificaram muito por causa da modernidade. Então, o que causa alguns tipos de problemas, né? Tipo, desordens, né? Musculoesqueléticas acabam acontecendo, né, Felipe? Então, você pode relatar alguns pontos desses. Então, a falta de movimento, né, causa muitos problemas, né? Então, porque a gente tem, assim, um padrão nosso, que é o quê? Se a gente não... Lembra que o nosso corpo, ele funciona de forma
máxima eficiência e mínimo gasto energético. Uhum. Se a gente não precisa daquele movimento, se a gente não precisa daquela característica que a gente evoluiu, chegou ali para ter, ele vai começar a descartar. Por quê? Porque pensa no computador. O computador ele vai ficar lá guardando ocupando um monte de espaço que não está precisando. Você vai lá, exclui o arquivo, joga na lixeira e já era. Aí limpa o espaço, porque vai ficar gastando menos energia, vai ficar mais econômico, o computador vai ficar mais rápido, né? Vai conseguir raciocinar melhor, vai conseguir processar mais rápido. Nosso corpo é a mesma coisa. Se eu não estou precisando do movimento assim de agachar ou de subir numa árvore, meu corpo vai descartar aquilo. Eu não vou ter a coordenação para subir na árvore mais, não vou ter a força para subir, não vou ter o tono muscular. Então, eu vou criando todo esse environment, né, esse meio ambiente do meu corpo, ou melhor, essa parte física minha estrutural, que não precisa disso. Só que na realidade a gente precisa, o ser humano, porque a gente evoluiu para isso, né? Sim. Então aí quando a gente descarta, começa a dar problema. Por quê? Aí de repente eu preciso subir no telhado de casa, ou preciso fazer... Aí o que vai acontecer? Vai travar a coluna, vai ficar com dor no ombro, vai ficar, sei lá, com dor na perna. Então, por quê? Porque a gente descartou o arquivinho que estava lá no computador, jogou fora. Para quê? Para economizar energia. Porque o seu corpo ainda aí não sabe mais fazer aquele movimento, né? Aquela atividade, né? Porque na verdade, às vezes até sabe fazer, só que aí ele vai gastar mais energia, vai ficar pior, porque ele vai ter que usar outros tipos de arquivo para substituir aquilo que a gente não está fazendo. Até criar um novo arquivo de fazer aquilo de novo. Por exemplo, vamos pensar assim, tem um arquivo dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo, tem um arquivo lá, subir no telhado. Aí a gente pega e exclui ele porque não está usando. Sim. Só que aí a gente tem o arquivo de subir escada, subir não sei o que, subir não sei o que lá, subir não sei o que lá. Aí de repente a gente precisa subir no telhado. O que o nosso corpo vai fazer? Vai juntar 10 arquivos para conseguir subir no telhado. Sendo que se a gente fizesse os movimentos, treinasse aquela capacidade lá que leva a gente a subir no telhado, ou melhor, a capacidade de escalar, né, vamos dizer, que não vamos ficar falando só subir no telhado, mas, por exemplo, escalar uma árvore, você teria essa capacidade de subir no telhado muito mais fácil, porque você já tem um arquivo compatível com subir no telhado ou subir numa árvore. Sim, isso é verdade. Então aí você não precisa juntar mais 10 arquivos. Já viu aquela pessoa que você vai assim, às vezes, vamos falar assim, vai numa trilha ou vai em algum lugar assim que precisa de movimentos mais refinados, você precisa usar mais o seu corpo. Tem pessoas que vão, dispara, vai tudo na trilha rapidão. Agora tem pessoas que chegam na trilha, vai devagarzinho, olhando para baixo, olha para cima, vendo onde está a árvore. Porque você percebe que a cabeça dele está fritando, cara. Por quê? Porque ele está tendo que usar muitos arquivos lá para conseguir. Arquivo de onde segurar, arquivo de onde pisar, arquivo de... Não é algo natural para ele. Agora a pessoa que já está habituada, por exemplo, a correr na rua descalço, ou sei lá, vai correr na rua, não fica correndo só na rua, sobe calçada, desce calçada, passa por terra, vai por mato. Aí, na hora que chega numa trilha, ele já está com tudo preparado. Sim. Ele já vai lá, opa, é aqui que seguro, vou lá. Não precisa ficar parando, pensando, travando, opa, passo o buraco, não passo, passo o buraco, não passo. Então, é esse efeito que a gente tem, porque o nosso cérebro ele vai descartando o que não usa, né? Sim, então, exatamente. se a gente trabalhar coisas que a gente realmente usa do corpo, aí na hora que a gente precisar vai ser muito mais fácil e vai evitar muita lesão, que é o que a gente falou, né? Que senão a gente fica usando toda hora recursos que não são os recursos que a gente precisa, e aí possivelmente geram lesão, dor, desconforto. Sim. E muitas pessoas não sabem disso, né, Felipe? Tipo, muitas pessoas mesmo, são poucas pessoas no mundo, né, que são orientadas, né, para a importância da atividade física, né? O quanto você mais se movimentar, melhor para o seu corpo, mais benefícios vai ter para o seu organismo e menos você vai ter que ficar pensando para fazer alguma coisa, né? Em relação a isso, né? Sim, é porque assim, eu acho que tem uma pesquisa, pessoal, que fala que 90% da população hoje mundial não tem orientação física, assim,
para fazer uma atividade, para fazer algum tipo de esporte ou atividade aí que queira, né? Só que por que disso? Eu acho que vem muito da nossa cultura. Por quê? Era uma coisa natural pra gente se movimentar. A gente tinha o nosso corpo, a gente fazia tudo isso naturalmente. Que eu falei, a gente evoluiu para se movimentar, a gente evoluiu para ter atividade física. Só que aí o que a gente fez? A gente começou a evoluir, né? A gente pegou e começou a desenvolver uma capacidade de não se movimentar. Sim, criar facilidades, né? Tecnologias para substituir. E cada vez fica pior. Por exemplo, vamos falar assim, um exemplo da televisão. Sim. A televisão antigamente era aquela televisão que você virava já, para mexer. Tubo, entendeu? tinha a válvula Aí mudar o canal. a gente já tinha essa facilidade de, às vezes, não ter que ir num teatro, não ter que ir num lugar, assistir a peça ou assistir lá o show, porque a gente já conseguia ver dentro de casa, então a gente não precisa se locomover para ir. Sim, então a gente já economizou uma energia. Já era uma economia aquela época. Aí a gente não precisava gastar a nossa perna, vamos dizer assim, gastar o movimento de andar. Aí beleza, a gente já usou o máximo eficiência, mínimo gasto energético, a lei preguiçosa que a gente tem dentro da gente. Isso é verdade. Aí o que a gente fez? Não contente de já ter economizado tudo isso que a gente fez, a gente pegou e falou assim, pô, é um saco ficar levantando, mudando o canal toda hora. Puta, eu não gostei desse programa, vou lá, levanto e volto. Puta, eu não gostei desse outro, não dá. Não. Aí você ficava, mas isso daí é muito chato. O que você fez? Criou o controle remoto. Criou o controle. Aí você criou o controle remoto pra quê? Pra ficar deitadão lá, segurando pipoca e só... Ficar com o mínimo esforço possível, mínimo, né? E aí a gente chegou hoje na bagatela de criar mais uma outra tecnologia, sim, aí... que é a inteligência artificial, né? Hoje em dia tá todo mundo usando, né? Hoje depende da TV, tem TV que você só mexe a cabeça, tem TV que você só fala, tem TV que você não precisa nem do controle mais. Você só fica com o braço cruzado, não precisa nem esticar. Você só fala, fulana de tal, muda pro canal X. Então. E a televisão muda. Tipo, você ficou ainda mais preguiçoso, entendeu? Com as tecnologias. De tanta facilidade que a gente criou, nosso cérebro evoluiu tanto, aumentou, né, de tamanho, justamente pra gente conseguir criar novas tecnologias, né? Isso pra nossa evolução, por isso que a gente tá, né, nessa era que nós estamos hoje, né, na era digital. Mas isso teve, assim, um custo muito alto, né, pra gente, né? Em relação à falta de movimento, né? Em relação a quanto isso vai gerar de malefícios pra gente. Então, só que aí, como eu tava falando da questão da orientação, assim, profissional, de você buscar alguém que... Aí a gente pega e criou tudo isso, aí a gente chegou nesse ponto de não se movimentar mais. A gente... sedentário total. Aí a gente olha e fala assim, nossa, o cara tá lá correndo. O que é bom para emagrecer? Ou o que é bom para... Vou sair correr. Só que fazia, 3 meses que a gente tava na frente da TV assim, ó. Sem fazer nada. Aí o que eu vou fazer? Sair correr. Lembra que eu falei que o arquivinho foi jogado fora? Sim. Então... você vai precisar usar N arquivos diferentes, 10, 20 arquivos do seu cérebro lá para correr, para conseguir fazer essa corrida. E muitas vezes esses arquivos não são os mais adequados, né? Aí o que vai acontecer? Vai começar da tela azul do Windows, que a gente fala, né? Aí já era. Aí começa a sentir dor, ferra tornozelo, ferra quadril, ferra ombro, ferra tudo. Por quê? Porque tá usando arquivo que não era. Aí que precisa de um profissional. Esse profissional vai te orientar e falar assim, olha, para você fazer um arquivo novo daquele de corrida, você vai precisar fazer assim, ó, esse movimento, você vai precisar daquilo, daquele outro. Só que, é o que eu falei, 90% hoje não procura, né, esse profissional. Né? 90%, pessoal. Então, quase, 10% do mundo só vem atrás de profissional de educação física, de alguém para instruir ele fazer uma prática de atividade física. Só que isso, por que eu estou assim, especulando aqui? Porque a gente já tinha evoluído para ser um ser de movimentação, um ser que se automovimentava. Só que a gente desaprendeu isso. Só que aí na hora a gente
acha que a gente ainda pode, que a gente ainda, não, é assim, é fácil. Por quê? Porque a gente tinha isso há muito tempo atrás, Sim. só que hoje a gente Perdeu, esquece que a gente perdeu. Então a gente esquece que esqueceu. Uhum. É bem isso. E A gente acha que a gente ainda é capaz de fazer tudo que o homem primitivo fazia, né? sim, sim. E vai mais longe ainda, que é o próximo tópico que a gente tinha colocado aqui, Né? que O fato do sedentarismo, né? O sedentarismo, ele causa muitos problemas, né? Em relação a tudo isso, né? Tudo em relação a dores, né? Tudo em relação a lesões, né? São os efeitos colaterais justamente dessa falta como é que fala? Do software, né? Que a gente esqueceu. do programinha que a né? gente tinha, do app. Do nosso app. Então, vamos lá. Então, assim, pensando, acho que agora a gente já pode fazer um resumão, né? Do que a gente Não, mas pensou, né? faltou um tópico. Faltou um tópico. tópico Qual aí? que é o tópico que você... Não tô lembrando. Pessoal, a gente falou de 90%. Só que esses 90%, qual que é o resultado disso hoje? Desse pessoal que não busca atividade física, não busca orientação e sai aí sozinho, que aí é um problema maior ainda, que hoje, dentro das 5 maiores causas de morte do mundo, tá o sedentarismo. Ah, sim. Tá, tipo, a inatividade física. Sim, isso é verdade. Só que muito disso, por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer uma atividade física, não gosta, vai fazer uma atividade física, se machuca e volta pra casa, aí isso é fica verdade. lá, tipo, não faz mais porque ficou com receio. Vai num lugar, sai fazendo sem orientação. Então, por exemplo, chega na academia, aí fica com vergonha de conversar com o instrutor, ou não era isso que eu pensava, mas vou fazer aqui porque eu preciso, e aí volta para casa depois arrependido, volta com arrependido, só que aí depois fica pior, por quê? Porque aí entra numa onda de sedentarismo que não sai mais. Sim. E aí é uma das grandes causas hoje de morte do mundo. Isso é verdade, né? E isso não é o que a gente está falando, é OMS, tá? Então tá lá, se você entrar no site da OMS, você vai ver que hoje, dentro das 5 maiores causas de morte do mundo, é o sedentarismo e a inatividade física. E a gente tá aqui com cafeína para isso, pessoal. Pra, tipo, quebrar um pouco desses paradigmas. Vocês vão ver que a gente faz, às vezes, atividades aqui que são lúdicas, mas tem muita relação com treinamento físico, Sim. com atividade física, para vocês verem que não precisa ficar só indo na academia, ou não precisa ficar só correndo, ou não precisa sofrer para treinar, porque às vezes você pode fazer coisas que eram lá na pré-história, lembra? Porque a gente falou da evolução, que o ser humano não evoluiu para ficar indo na academia, não, tipo, eu preciso ir treinar, preciso ir, tipo, no CrossFit, preciso correr uma maratona. Essa atividade física já era para ser do dia a dia, né, da pessoa. Era para ser, tipo... Parte da vida dela. Sim, é o que a gente começou lá na época das cavernas, tipo, a gente se movimentava, ia, se locomovia, a gente fazia agricultura, nós mesmos, só que a gente evoluiu para tudo isso. E aí hoje, o que a gente precisa fazer? Que um dos grandes pesquisadores, um dos grandes nomes de treinamento hoje que eu sigo muito, a Marcela também segue, ou melhor, nós, o Cafeína, seguimos, né? O Gray Cook, ele fala que o movimento, o treinamento, hoje é como se fosse um suplemento vitamínico. A gente precisa tomar ele. Por quê? Porque a gente não tem esse nutriente o tempo todo. No dia a dia. No dia a dia. Agora, se a gente pegasse e fosse, tipo, uma atividade física total no nosso dia a dia, a gente pegasse e plantasse nosso próprio alimento, a gente ia lá, cultivava nosso gado, fazia toda essa parte aí de coleta, agricultura, às vezes construção, tudo que a gente fizesse braçal manualmente, a gente às vezes nem precisaria tomar essa dose de movimento aí, essa dose de treino que a gente teria que... Hoje a gente tem que ir na academia, tem que fazer os movimentos, ou tem que sair fazendo alguma coisa meio louca dentro de casa para parecer que a gente está meio maluco, só que se movimentando, tomando a nossa dose aí de exercício para manter o nosso corpo saudável, bem, e não ter tudo isso que a gente falou que já foi causado aí pela inatividade física, né, pelo sedentarismo.
Isso é verdade. E é muito importante porque a gente não enxerga ele como uma pílula assim que a gente Não. tem que tomar diariamente. A gente acha que, tipo, a atividade física é, assim, como eu posso dizer? É luxo. É luxo, tipo, a coisa pra quem tem dinheiro, coisa pra quem quer só a parte em corpo perfeito. E É não das bem blogueiras. assim. Coisa, não é bem por aí, né, gente? A atividade física, ela dá muitos benefícios pra gente. E, assim, a parte estética é um bracinho pequeno de todos os componentes que ela pode gerar pra gente de benefício, né? Então, na verdade, a atividade física tem que estar dentro da nossa vida, né? Como o Felipe falou, como um suplemento. Nós estamos escassos de movimento, nós estamos escassos de atividade física, né? Nosso cotidiano não nos obriga a querer fazer atividade física. A gente faz ou porque gosta ou porque alguém manda, como por exemplo o médico, né? Mas na verdade não faz parte assim do nosso cotidiano. Então a gente tem que tomar aquelas doses homeopáticas para poder seguir a nossa vida de forma mais saudável. Só que a gente cria um hábito assim muito ruim, porque a gente sabe disso na nossa essência, só que aí a gente espera, por exemplo, ter que ir no médico para fazer um exame e esse médico falar assim, olha, você não está comendo direito, então você precisa começar a fazer dieta, você precisa começar a comer certo. Mas assim, nossa, agora eu vou ter que fazer regime, vou ter que comer um monte de coisa. Agora, se você comesse variadamente como era na época das cavernas, lembra que eu falei? Aí você não teria esse problema, porque nosso corpo evoluiu para aquilo. E hoje a gente segue esse reflexo de toda essa evolução. Aí a mesma coisa com o exercício. Você começa a ter dor, você começa a ter desconforto, aí o que você faz? Você vai no médico, aí o médico vai lá, faz um exame, aí o médico fala, olha, agora você precisa começar a fazer fortalecimento, você precisa começar a se movimentar. Aí o que você vai fazer? A pessoa vai ter que ir lá tomar a dose de movimento dela. Só que o problema é que para você tomar uma vitamina, você vai lá, pega, compra na farmácia, toma uma pílulazinha, toma e já era. Diariamente. Agora, a pessoa não enxerga o treinamento, o exercício como essa pílulazinha que você vai tomar lá diariamente. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que fazer. Só que aí entra naquele que eu tô batendo o vídeo todo, que é máxima eficiência e mínimo gasto energético. Nossa cabeça é preguiçosa, pessoal. Ela evoluiu, o cérebro evoluiu nosso corpo para tudo isso que a gente é hoje. Para quê? Para economizar energia. Fazer o mínimo possível, né? Entendeu? Só que aí a gente tem que lutar contra isso. Tem que lutar contra essa essência para a gente ficar bem. Por quê? Porque o nosso corpo evoluiu para uma coisa, nossa mente evoluiu para outra. Exatamente. Aí o computador, a nossa mente evoluiu como se fosse um computador. Por que a gente criou o computador? Para fazer o papel da nossa mente. Exatamente. Entendeu? Tem um filme lá, o Wall-E, acho que é, que o Wall-E, né? O Wall-E da Disney. Que tá os caras dentro do coisa assim, voando, gordão, pá. Todo mundo sedentário, andando entendeu? com cadeira de roda flutuante, ninguém mais anda. Tipo, caneca do lado, não sei o que, dentro, todo mundo flutuando, ninguém mais anda, ninguém mais faz nada. Você nem mais corta o alimento, assim, o alimento Entendeu? praticamente vem direto da tua boca. E será que a gente não tá evoluindo para isso? Já isso chega, né? Não é? Então, a gente precisa repensar, ver isso. Que eu falei do médico, nada contra médico, nada, a gente super a favor, a gente sempre indica aqui dentro do Cafeína trabalho integrado das áreas, só que a gente tem que parar de negar o que a gente sabe, normalmente nós, que a gente precisa comer variado, largar a mão dessa preguiça, a gente precisa largar a mão dessa preguiça de se movimentar, porque a gente sabe na verdade que a gente precisa disso. Isso é verdade. Só que a gente sabe, só que a gente não sabe como. Que aí é onde entra o profissional, onde entra a gente aqui, ajudando vocês. Isso é verdade. Né? Então, nosso papel aqui é super importante para ajudar vocês, né? Porque, assim, a maioria das pessoas não tem essa bagagem de conhecimento que nós temos. Né? Então, justamente a gente está aqui para passar para vocês tudo que a gente pode gerar de benefício para que vocês consigam alcançar objetivos e melhorar a sua saúde física e até mental, né? Então, esse é o nosso papel primordial. Sim. Aí, como assim, final dessa live de hoje aí, desse vídeo, o que a gente vai deixar de dica prática aí, de coisa para vocês conseguirem já estar buscando e fazerem vocês próprios, como a gente falou, né, de tudo. Primeira coisa que a gente tem que buscar, pessoal, sempre que a gente for fazer uma atividade física ou algum movimento que vise
a teoria evolutiva. Porque se a gente não olhar como a gente era antes e tentar buscar como a gente está hoje e criar esse reflexo, tirar isso, quebrar isso do nosso esse paradigma, tipo, ai, ficar em 4 apoios é ruim. Não, porque a gente já veio disso, né, pessoal? Nosso corpo já é acostumado para isso. Não deveria Se ser é criança ou bebê, a gente começa a nossa vida em 4 apoios. Agora, às vezes, já aconteceu muito comigo, às vezes, de pegar alunos e falar assim, olha, agora a gente vai fazer um exercício de 4 apoios. Nossa, mas de 4 apoios? Tipo... E aí, na hora que a pessoa fala assim, não, beleza, então, ó, é fácil, então só faz rapidinho, aí você já sai dele. Ó, é assim, pá. Aí fazia o movimento, ah, beleza, vou fazer. Chegava lá, a pessoa não conseguia fazer. Nossa, mas parecia tão fácil você fazer. Eu falei assim, então, uma coisa tão boba, né? Uma coisa tão simples que você não consegue fazer, né? Então, uma das coisas está dentro da teoria evolutiva, né? Outras coisas que vocês podem começar também é em relação ao desenvolvimento motor, né? Isso, então, segundo passo. Segundo passo, desenvolvimento motor, você pode começar a pensar assim, desde os movimentos, né, do ser humano, né, desde do bebê até ele ficar em pé, tem toda uma etapa, né, pessoal? Pensa dessa forma. Nosso corpo, ele não chegou, um atleta, por exemplo, pensa num nível mais acima, um atleta, ele não chegou naquele nível, ele não nasceu pronto daquela forma, né, ele não consegue fazer um salto, né, na vara lá, ele não nasceu pronto para fazer aquilo, ele não consegue percorrer 100 metros em menos de, sei lá, 10 segundos, ele teve que treinar, né, teve um desenvolvimento motor, né, então tudo começou lá da criança, né, evoluindo desde começar a rolar, engatinhar, agachar, levantar, andar, correr e depois se movimentar, então tem toda uma sequência cronológica até chegar ao alto rendimento. Não necessariamente você precisa chegar no alto rendimento, mas você tem que entender que tem toda uma etapa e que cada pessoa tem um ritmo também, tá bom? Cada um é cada um. Cada um é cada um. E não adianta o que ela falou, não adianta a gente pegar e tentar correr antes de andar. Sim, não dá pra pular etapa, galera. O negócio do movimento, desenvolvimento motor, não tem esse negócio assim de esqueminha de pular etapa. Ah, eu vou correr, pegar um atalho aqui, não. Se o atalho fosse bom, vamos falar uma frase famosa. Se o atalho fosse bom, ele seria o caminho principal. Exatamente. Mas como não é, então o atalho vai ser sempre atalho. Às vezes pode acontecer de você, não de pegar um atalho, mas você diminuir o tempo, né, de evolução, né? Você pode conseguir desenvolver um movimento rápido, você ter facilidade e já partir pro próximo. Isso daí é super vantajoso, mas você não pegou um atalho, você desenvolveu de uma forma mais rápida, você usou estratégia, entendeu? É diferente buscar atalho. Pegar estratégia é uma coisa muito benéfica, né, Felipe? Sim. Aí o terceiro passo prático aí que você pode também estar analisando quando você for buscar uma prática aí, é a questão, eu vou juntar 2 em 1, que é duas teorias que a gente chama joint by joint e trilhos anatômicos, que nada mais é, pessoal, que a integração do nosso corpo. Só que a gente saber como o nosso corpo funciona de articulação para articulação e como isso trabalha integradamente. Por exemplo, eu saber que o meu cotovelo faz esse movimento, saber que meu braço consegue subir até para cima da minha cabeça, porque tem pessoas que acham que o braço subir até aqui é normal, só que você fala assim, não, mas não é normal, porque todo mundo consegue aqui. Nossa, mas isso parece anormal para mim. Mas a gente ter consciência de quais movimentos o nosso corpo, o ser humano, consegue realmente fazer. E como esses movimentos trabalham integrados. Por exemplo, eu consigo agachar com o braço para cima da cabeça, eu consigo estar em 4 apoios e tirar uma perna do chão, porque levantar a perna é um movimento X que a gente consegue. Ficar em 4 apoios é outro tipo de movimento. A gente consegue integrar isso e a gente entender essas funções, essas partes, a gente tem conhecimento disso. Não estou falando que você precisa saber disso exclusivamente, mas, por exemplo, se você vai buscar uma orientação, se você vai estar atrás de alguma atividade que você vai fazer sozinho, saber se ela tem esse viés, saber se ela te explica isso, você consegue enxergar isso nela. Às vezes você vai correr, o cara está falando, olha, a corrida é assim, assado, você faz esse movimento dessa forma, com essa coordenação, porque não adianta a gente sair correndo, só o cara falar, corre isso assim, assado, e vai. Não, porque a gente tem que entender se
quem está fazendo ou se a gente consegue saber o porquê daquilo. Uhum. Não adianta a gente sair fazendo as coisas sem saber o porquê. Sim. Porque aí a gente vai realmente correr todo o risco que a gente falou antes, de se machucar, voltar para casa e ficar sedentário. Sim. Que não é o objetivo. Não, não é mesmo. Então vamos pro terceiro. Não, agora é o quarto. Vamos juntar os dois últimos finais também, Sim, tá? que é mobilidade, estabilidade e biomecânica. Então, galera, tudo que vocês têm que também pensar aí em casa, refletir em relação a mobilidade, estabilidade e biomecânica. Mobilidade, você ter graus de movimento livres, você conseguir fazer movimentos amplos, sem restrição muscular ou articular, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito sedentária, geralmente não tem muita mobilidade, não consegue ampliar os seus movimentos na máxima capacidade que o corpo consegue, né? Isso vai gerar restrições, compensações, pode gerar vários tipos de malefícios para o seu corpo, né? A falta de estabilidade também, né? Você não conseguir deixar o seu corpo firme, o seu corpo estável, né? Também, mais uma vez, a falta de movimento causa isso. Seu corpo, sua musculatura não está preparada, ela não está rígida, não está forte o suficiente para te estabilizar. Então, se você não tem um corpo amplo, se você não tem um corpo estável, você não consegue executar a próxima tarefa, que é a biomecânica, né? Você não tem uma técnica, um movimento correto, né? Então, esses dois componentes somados vão fazer com que você tenha uma biomecânica muito mais fluida, né? Uma biomecânica muito mais solta. A biomecânica, né, vai realmente ser a classificação disso que a gente vai fazer de mobilidade e estabilidade. Porque a biomecânica a gente entende os níveis de ângulos, grau por grau desse ângulo de movimento, questão de alavanca. Sim. Por exemplo, se eu fizer esse movimento combinado com esse, qual a força que vai gerar? A hora certa de começar cada movimento depois do outro. Onde que cada osso, cada músculo, cada parte do meu corpo encaixa e faz essa atividade, né? A coordenação desses componentes. Sim. O que eu falei antes, do tópico antes, parece muito com esse, mas não. Antes, a gente estava falando na questão de integração, na questão dos movimentos em si. Agora aqui a gente está falando na questão, pessoal, funcional mesmo, dele ter a liberdade que a Marcela falou e a gente conseguir mensurar isso, saber cada parte exata ali da biomecânica, né? Sim, fazer a técnica perfeita, o mais próximo do perfeito possível. Sim. Se você tem esse corpo móvel e estável, seu corpo tem muitas chances de conseguir fazer o movimento da melhor maneira possível. Mas agora, para fechar de vez e conseguir colocar tudo isso num pacote que a gente falou. Se você vai fazer uma prática, se você está seguindo a gente, se você curtiu o que a gente está falando aqui, busque atividades, comece a perceber isso que a gente falou. Porque isso vai te ajudar a levar o que a gente sempre fala aqui de um corpo funcional, de você fazer uma atividade física com segurança, de você se manter ativo funcional, que é o que a gente quer chegar aqui. Ser aquele corpo, aquela pessoa que consegue se colocar em qualquer prática, qualquer atividade física sem problemas. Você ter, todos os seus softwares lá, todos os seus apps no seu cérebro atualizados, com conteúdos novos, que você consegue fazer todos os movimentos, você consegue praticar um esporte, você consegue brincar com uma criança no chão, você consegue sair correr 10 km com seus amigos, você consegue ir lá treinar um dia crossfit, no outro dia academia, no outro... Você fazer todas essas partes. Ah, eu não gosto de treinar, não gosto... Tudo bem, mas você consegue se manter saudável, sem dor, consegue ter produtividade, de ficar 30 minutos sentado numa cadeira sem ficar lá com incômodo. Dor das entendeu? Costas, né? É isso que a gente quer com todas as informações que a gente passou para vocês. Que vocês tenham autonomia, né? E consigam fazer tudo o que vocês desejam na vida, né? Sem restrições e sem limitações. Sim, que é o mais importante aí. E a gente não perder tudo isso que a gente evoluiu para ser, né? Que acho que é o tema da aula de hoje. A gente não evoluir, pessoal. Esse é o grande objetivo nosso aqui do Cafeína. O objetivo e desafio, né? Que a gente promove aqui para vocês. Beleza? Acho que hoje é só, né? Hoje é só. Falamos bastante hoje. Muito conteúdo, né? Sim, esse conteúdo é um conteúdo de paixão, né? Porque a gente começa a falar... Extremo valor pra gente. Sim. Beleza? Espero que também seja um conteúdo de extremo valor para vocês.
Tá Falou? bom? Muito obrigada, pessoal. Então, até domingo que vem. E a gente se encontra. E bom final de semana para todos. Tá bom? Falou! Um grande beijo. Tchau, tchau.